gente, tudo bem? Eu sou a Sama Beatriz e estou aqui para mais um vídeo sobre cuidado com plantas. Então se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vem comigo para mais um vídeo. Hoje estou aqui nas estufas do Garden Matelândia para falar sobre uma planta muito interessante, muito prática de cultivar, ela é linda, tem bastante variedade, que é a rosa do deserto. Muitas pessoas têm dúvida sobre qual o melhor momento, quando fazer o replante da sua rosa, né? Qual a melhor hora, qual a melhor forma também para replantar. Então é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu tenho aqui uma rosa do deserto, como vocês podem observar, ela está bem formada, já chega um ponto em que ela acaba ficando muito grande para o vaso em que ela se encontra. Então o ideal é você aumentar um pouquinho o tamanho do vaso dela. A gente não indica de você colocar ela de um vaso muito pequeno para um vaso muito grandão. O legal é você ir aumentando proporcionalmente ao crescimento da planta. Então, conforme ela vai crescendo, você vai aumentando de vaso, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, dependendo do desenvolvimento da sua planta, você aumenta o vaso ou não. O legal também é você sempre fazer esse processo de replantar num dia um pouco mais seco, para evitar de você fazer poda de raízes, por exemplo, e acabar dificultando o processo de cicatrização pela umidade. Então sempre espera um dia seco, como está hoje um dia bonito de sol, então você aproveita para fazer o processo de replantar a sua rosa do deserto. Então o que você vai precisar para plantar a sua rosa do deserto, em primeiro lugar você vai ter que escolher um vaso adequado. O vaso ele pode ser de barro, de plástico, tem vários modelos, vários preços, então você vai se adequar àquilo que você prefere. Tem uns mais em conta, uns um pouco mais caros, mas o legal é até você combinar o vaso de acordo com a sua residência, você consegue usar os próprios vasos na decoração. O que todo vaso precisa obrigatoriamente ter para você conseguir replantar a rosa do deserto é um furo, como é o caso desse aqui. Ele tem que ter no mínimo um furo embaixo. Se você comprar um vaso que não tem furo, pega uma furadeira ou um ferrinho, esquenta no fogão, a própria faca e fura ele mesmo. Se for o vaso de plástico, por exemplo, você consegue furar ele bem fácil, para não deixar o vaso sem escoamento da água. Então você pegou o seu vaso com o furo. No meu caso aqui um vaso de cerâmica com aplicação de mosaico, que eu acho que são vasos muito bonitos que valorizam bastante a planta. Você vai colocar alguma coisa para drenar bem o seu vaso. Você pode colocar isopor quebradinho, você pode colocar pedra brita, você pode colocar, como no meu caso aqui hoje eu vou usar argila expandida, então o que vai colocar não tem uma regra geral. O importante é que seja feita a drenagem do seu vaso. Então aqui eu coloquei a argila expandida, né, em todo o fundo do vaso. O importante é que aonde tem o furo do vaso fique argila sobre ele, argila, a pedrinha ou qualquer um dos materiais que você vai utilizar para drenar o seu vaso. Coloquei a argila expandida. O que eu gosto de fazer, a forma como eu gosto de replantar a rosa do deserto é colocar o substrato primeiro. Então eu vou praticamente completar o meu vaso aqui com o substrato. Eu coloco quase todo ele aqui. Por que eu coloco tanto substrato assim? A intenção no replantio da rosa do deserto não é você enterrar ela, esse caldex, essa batatinha que ela tem. É cada vez que você replanta, você puxa ela mais para fora. Assim você vai fazendo um trabalho bem legal, fica mais bonito e fica mais fácil para você manter a sua planta. Você tem um termômetro legal que é o caldex para perceber falta d'água, excesso de água, então é uma estrutura bem interessante. Além da beleza, ela é uma estrutura que ela facilita na hora de você cuidar da sua rosa, saber o que ela está precisando. O que o substrato tem que ter para você replantar? Pode ver que é um substrato soltinho, então você aperta e solta, ó, ele continua soltinho. Se o substrato que você está usando, você aperta e quando solta ele vira uma bolinha, não é um substrato de boa qualidade para rosa do deserto, ele tem que ser soltinho. Esse aqui, por exemplo, ele tem casca de pinos, ele tem carvão, tudo bem quebradinho, bem moidinho, tem os outros compostos que fazem parte do substrato em si. Então sempre o substrato com uma alta capacidade de drenagem, porque o substrato da rosa do deserto, ele não pode absorver água, ele tem que fixar a planta, mas ele tem que ser um substrato fácil para escoar a água, então ele tem que ter uma boa drenagem. Colocou o substrato, põe até em cima, porque você vai erguer a sua rosa do deserto. Então eu gosto de jogar um pouquinho para o lado aqui. Você dá uma apertadinha aqui para conseguir retirar a sua planta.
Às vezes acontece dela ter passado o fundo do vaso a raizinha. Se isso acontecer e ficar muito difícil para você puxar, para não ter o perigo de quebrar as raízes de baixo, você corta o vaso. Fica bem prático, né? O vaso de plástico ele é fácil para isso. Você corta o vaso, puxa sua rosa e se acontecer de quebrar alguma raizinha também não tem problema. Termina de cortar ela e passa a canela em pó, porque a canela é um ótimo cicatrizante natural. Então, tirei do vaso, vou colocar sobre aqui o vaso novo e eu vou retirar com a mão aqui todo esse substrato que está ficando para fora. Então você vem com a mão mesmo. Tirou todo o excesso possível com a mão, a gente vai perceber que a maioria das rosas ela fica com bastante raizinhas, essas raízes fininhas aqui na parte de fora agora. Isso estava embaixo do substrato no outro vaso, agora você ergue ela, você acaba deixando aparentes essas raízes. Essas raízes você pode cortar elas, tá? Então você pega um estilete, uma faca, uma tesoura, você vê o que você tem aí na sua casa. O único cuidado que você tem que ter é nunca utilizar de uma planta na outra sem esterilizar a sua ferramenta. Então, usou em uma rosa do deserto, passa um pouquinho de álcool e aí sim você usa na outra. Assim você diminui a chance de você passar algum vírus ou algum fungo, algum componente que pode ser prejudicial para a planta, passar de uma para outra. E aí você vai vir cortando todas as raizinhas mais finas, essas que ficaram para fora do vaso. Vocês vão perceber então que eu tirei todas as raízes bem fininhas que estavam ao redor aqui do caudex da rosa do deserto. Ó, deu bastante raiz retirada aqui. Então essas raízes você descarta. Na rosa agora o que ficou, onde ficaram essas cicatrizes do corte, você passa canela em pó. Eu gosto de colocar nessas embalagens de maionese, de ketchup, porque elas são bem práticas de colocar e vocês são fáceis de encontrar. Ela dá uma praticidade na hora de você aplicar aqui a canela na planta. E pode passar bastante. Em toda a região que foi podada, até um pouquinho no substrato aqui ao redor, você pode passar. As raízes que estavam lá embaixo, que eu mantive escondidas aqui com o substrato, você não precisa mexer, tá? Você mantém elas intactas. Então você fez a poda aqui das raízes. Eu vou colocar um pouquinho de fertilizante para auxiliar a planta aqui a ter os nutrientes adequados. Coloquei o fertilizante, então eu vou para decoração do vaso. Na verdade, o plantio da rosa do deserto ele é bem simples. Então, nesse caso aqui, eu estou usando a casca de pinos. Ela é para decoração mesmo, tá? O legal é quando você colocar a casca, você tira ela para acompanhar se o substrato está seco ou não, para você conseguir um dia que você está na dúvida se tem que molhar ou não, tira a casquinha de lado, coloca o dedo lá dentro do substrato e você consegue sentir se ele está seco ou não, para não acabar molhando demais a sua rosa. E tá prontinho. Vocês viram que é um processo bem simples, um processo bem prático. Depois que você faz isso várias vezes, acaba se tornando bem rápido mesmo, não tem muito segredo. A única coisa agora, principalmente quando foi feito poda de raiz, você espera uns 3 ou 4 dias para molhar, né? Para não ter perigo de você encharcar a planta antes dela cicatrizar bem onde foi feito o corte. Então passa bastante canela, não tenha dó de usar canela e espera uns 4 dias mais ou menos para você molhar ela, para a planta ter tempo de cicatrizar onde foi cortado e depois sim você pode voltar à sua atividade normal de rega dela, não tem problema. Dessa forma a planta vai ficando cada vez mais bonita, cada vez você sobe um pouquinho mais o caudex dela e aí você tem a planta por mais tempo. Espero que vocês tenham gostado das dicas e aguardo vocês para mais um vídeo.